Quase 2 meses depois do terremoto que deixou 200 mil mortos no Haiti, as imagens se repetem agora no Chile, com 723 mortos e falta de comida. No meio desta tragédia estão 12 mil brasileiros. 1.000 ainda não foram localizados e 3 mil que estavam em férias querem voltar para casa. Veja agora a reportagem de Ivan Flávio e Celito Esteves. Silvia caminha desesperada no departamento de imigração do Chile. Água, tem que ir pra Santiago, gente. Sinto muito perigo. Acho que é pior que a fome. É o fim das férias da família de brasileiros de Caxias do Sul. Nós estamos há 2 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho. Assustados, eles tentam deixar o país. Mas o carro alugado não está liberado para cruzar a fronteira. É preciso esperar. Quero voltar para o Brasil, minha vida de volta. O medo com o que ainda pode acontecer foi o que motivou hoje uma reunião de 15 brasileiros. Eles não vieram juntos para cá, mas agora tentam uma solução conjunta para deixar o país. Informações desencontradas. Totalmente desencontradas, estamos sem orientação. Andar por aqui é problema de mão dupla, para sair por terra e para entrar pelo céu. Com o aeroporto de Santiago afetado pelo terremoto, muitos voos são desviados para Mendoza, na Argentina. É de lá que começa uma longa viagem, cruzar a Cordilheira dos Andes para chegar ao Chile. 6 horas de carro, cerca de 10 horas de ônibus. Maria Tereza sofre com isso. Chora ao lembrar do filho de 3 anos que ficou no Chile com a babá. A arquiteta brasileira mora há 1 ano em Santiago. Tu não tem noção, tu não tem ideia do que está acontecendo. A imagem da destruição que se vê em alguns pontos da cidade é chocante, realmente assustadora. Como a imagem desse prédio que está totalmente inclinado, o prédio cedeu e pode sim desabar a qualquer momento. Em partes, ele está sustentado, dá uma olhada aqui, pelos carros amassados que estão na garagem, que fica justamente embaixo do prédio. Áreas como essa estão isoladas porque naturalmente chamam a atenção de muita gente que vem aqui para ver o que pode ainda acontecer nesse local. Equipes de resgate e grupos de engenheiros dividem o trabalho nas áreas de maior risco em Santiago. Avaliam o que pode ser feito diante de tantos estragos. Moradores acompanham de perto. Ao mesmo tempo, recebem doações de roupas, calçados e água. É um drama para quem hoje vê de uma barraca a estrutura de uma vida inteira desmoronar. Celito Esteves, de Santiago, no Chile, para o SBT Brasil. 80% do território chileno foram atingidos pelo terremoto. Somente na região de Concepción, a segunda maior cidade do país, morreram mais de 500 pessoas. E você vai ver agora as imagens do momento em que a terra tremeu. Nesta casa, uma mulher chora quando cai a luz. O motorista do carro acha que o pneu furou e para no acostamento. Só então percebe o que está acontecendo. Terremoto? Estas pessoas entram em pânico na hora de deixar o restaurante. Parte do teto cai sobre as mesas. O tremor de 8,8 graus na escala Richter foi o pior dos últimos 50 anos no país. Cidades em 7 estados do Chile ficaram totalmente destruídas. 1.500.000 casas foram afetadas pelo tremor. O epicentro aconteceu no fundo do mar, a 90 quilômetros de Concepción, segunda maior cidade do Chile. Dezenas de estradas que ligam a região ao resto do país ficaram destruídas. A ajuda demora a chegar e os saques a supermercados são cada vez mais constantes. Muitos lutam por comida e água. Alguns aproveitam para levar até eletrodomésticos. 10.000 soldados estão nas ruas para manter a ordem. Uma pessoa já morreu ao desrespeitar o toque de recolher na cidade. Luta também para achar sobreviventes nos escombros. Este bombeiro conta que 48 pessoas podem estar soterradas neste prédio. Depois do tremor, ondas de até 10 metros de altura atingiram as cidades litorâneas de Dichato e Talcahuano. O governo chileno admitiu que o alerta de tsunami foi acionado muito tarde. No arquipélago de Juan Fernandes, a 600
600 quilômetros do continente, 9 pessoas morreram. As praias ainda estão cobertas de escombros. Casas inteiras foram levadas pelas águas. Este barco foi parar no meio da rua. A secretária americana de Estado vai passar a noite aqui em Buenos Aires e embarcar amanhã cedo para Santiago, no Chile. Hillary Clinton vai levar equipamentos de comunicação e colocar à disposição do governo chileno tudo o que for necessário para ajudar na reconstrução do país. Jaques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o SBT Brasil. Um avião chileno de resgate caiu na cidade de Tomé e as 6 pessoas que estavam a bordo morreram. O avião ia da capital Santiago para Concepción, a região mais afetada pelo terremoto. Chilenos que vivem no Brasil não conseguem ter notícias dos parentes porque muitas linhas de comunicação estão cortadas. E os que tentam chegar ao Chile também enfrentam dificuldades. Espera que ainda não tem hora para acabar. Desde sábado, este grupo de 30 pessoas espera por um voo para Santiago, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu sou brasileira, mas eu tenho toda a minha família no Chile. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mais tentativas. Alguns trocaram o avião pelo ônibus, uma viagem longa, mas garantida. É assim que muitos chilenos, parentes e amigos que vivem aqui no Brasil passam o dia. Cada imagem que chega pela TV ou pela internet aumenta a angústia de quem espera por notícias, por boas notícias, apesar de mais uma tragédia. Eduardo Sais morava no Chile em 1960, ano do maior terremoto da história. Eu percorria a cidade, se veia muitos corpos tampados na rua, com lençóis, com coisas assim. É uma coisa surrealista, assim, que parece que não está acontecendo. É como um pesadelo. A realidade agora é que ele não consegue contato com a família. Essa é a parte pior, é a impotência de você não ter notícias. Só hoje Milene conseguiu, por e-mail. Ela veio a São Paulo com a filha para o enterro do pai. O marido ficou no sul do Chile com outras 2 crianças. A mensagem diz que todos estão bem, mas ainda não alivia. O coração fica apertado, eu gostaria de poder escutar eles, porque se eu escutar, eu acho que eu vou ficar um pouco mais aliviado. Tudo o que ela sabe é que a família está sem energia elétrica, sem água e sem comunicação, enquanto os 30 mil chilenos que vivem no Brasil estão sem paz. Depois do terremoto principal, o Chile voltou a tremer com novos abalos menos intensos, porém não menos assustadores. São as chamadas réplicas do terremoto principal que podem durar dias ou semanas e causar mais estragos. 1, 2, mais de 100 vezes. Como se o primeiro terremoto não tivesse sido assustador o suficiente, os chilenos enfrentam as chamadas réplicas, abalos que acontecem depois do terremoto inicial e que podem se estender por dias e meses. O território chileno fica bem perto do ponto de encontro entre 2 placas tectônicas, a de Nazca e a sul-americana. Parte da de Nazca fica embaixo da outra, num movimento de descida constante. Mas isso foi interrompido e as placas acabaram travadas. Quando a pressão exercida pelo movimento natural dessas placas fez com que elas voltassem a se mexer, o impulso que chegou à superfície foi tão grande que acabou provocando o terremoto. Esse movimento não vai parar, então para continuar ele vai ter que liberar mais energia. E como ele teve esse impulso do terremoto maior, essas réplicas vão dando a liberação de energia devido aos outros tremores que são denominados de réplica. Até agora já foram registrados mais de 40 grandes terremotos secundários no Chile, com mais de 5 graus na escala Richter. O primeiro tremor, que teve 8,8 graus, liberou 900 vezes mais energia que o terremoto do Haiti em janeiro. E a exemplo do que aconteceu no país da América Central, o governo brasileiro também enviará para o Chile equipes de ajuda e salvamento, além de um hospital de campanha. O presidente Lula encontrou-se com Michelle Bachelet já no Chile. O presidente brasileiro foi recebido no aeroporto internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, pela presidente Bachelet. Os dois conversaram sobre a ajuda que o governo brasileiro vai oferecer ao Chile, devastado pelo terremoto.